Bem-vindos ao canal O Estado Mental. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o resultado das eleições da França e a reação de quem ganhou e quem perdeu em comparação às eleições norte-americanas, as eleições do Brexit. Eu fiz um vídeo falando que era importante para a França essas eleições, mas eu não fiz mais vídeo nenhum. Por quê? Porque eu sei como é o povo francês. Eu já estive na França. Primeiro, os comentadores brasileiros dessa eleição falam só merda na televisão, de um ponto de vista de extrema esquerda, e falam como brasileiros, e brasileiros endoutrinados da esquerda. Ao mesmo tempo, os americanos falam como americanos, prevendo as eleições como americanos, e o CNN também, enfim, basicamente fazendo publicidade contra Le Pen e a favor de Macron. Na televisão, sempre isso. E ninguém expôs na pele dos franceses. Agora existe um ditado francês que em todas as guerras, nos últimos 1000 anos, que os franceses sempre falaram esse ditado, que é: eu desisto. Eu me rendo. Quando a Alemanha invadiu a França, basicamente eles se renderam em menos de 2 semanas. Por que Le Pen perdeu? Ela teve a maioria do voto feminino, grande maioria do voto feminino, porque as mulheres têm medo com a islamização da Europa. Já houve diversos atentados terroristas que não contam como atentados. Vocês viram que uns 6 atentados no ano passado que aconteceram. Eu vou dar um link aqui embaixo do site que é The Religion of Peace, a religião da paz. Eles contaram todas as matérias de jornais, até mesmo aqueles jornais microscópicos, sobre atentados islâmicos na Europa e nos Estados Unidos desde o 11 de setembro. Está a mais de 30 mil atentados. Vocês me ouviram bem? 30 mil atentados. Por que vocês não ouvem falar sobre isso? Por causa que a mídia esconde. E durante essas eleições, a mídia também escondeu um monte de coisas. Olhem só essa imagem. Todas as revistas. Foto de Macron. A reação das notícias hoje, aqui no Brasil, foi parabenizar Macron e fala mal do presidente dos Estados Unidos. Tudo bem que eles falam mal do Trump todos os dias falando mal. Enquanto que o Obama, em 8 anos, cumpriu 2 promessas de campanha, o Trump, em 8 dias, cumpriu 9 promessas de campanha. Em 100 dias, cumpriu 14 promessas de campanha. Até agora, cumpriu cerca de 19 promessas de campanha. E eu ouço hoje no Globo News falando que o Trump é muito infantil. É infantil cumprir promessas? Hoje veio 2 estatísticas fantásticas. Nos Estados Unidos, o desemprego caiu para o número mais baixo dos últimos 10 anos. Enquanto isso, o Brasil veio uma estatística fantástica, que cerca de 1/3 das pessoas que estão trabalhando tirou o curso de uma coisa e trabalha em outra. Essa é a diferença entre um regime de direita e um regime de esquerda. Hoje, nos Estados Unidos, nenhum patrão pode pagar o salário mínimo. Ele tem que sempre pagar acima do salário mínimo. Por quê? Porque existe mais pessoas querendo contratar do que pessoas à procura de trabalho. Enquanto isso, no Brasil, o desemprego está só crescendo. E pessoas são forçadas a sair da sua área para pôr comida na boca das crianças. Mas voltando ao assunto em questão hoje, vamos ver a reação comparativamente entre Trump, Brexit e agora as eleições francesas. Brexit foi o primeiro. Saída da Inglaterra da União Europeia. O que aconteceu? Todo mundo na televisão, como isso é possível, mas nós temos que ver no tribunal se podemos reverter isso, e temos que ver dentro do parlamento se podemos reverter isso, ou seja, que eles tentaram primeiro de todas as formas reverter o que o povo queria. Não conseguiram.
Ainda bem que não conseguiram. Depois tentaram difamar, falando que a economia vai cair, a economia vai cair. E o mais interessante que nenhum noticiário fala, houve pressões econômicas de várias empresas que eram dominadas pela União Europeia para fazer pressão para despencar o mercado britânico. Sabe o que é isso? Isso é uma declaração de guerra, mas que não funcionou. Felizmente não funcionou. Mal umas empresas saíram numa altura em que o mercado britânico estava próspero. E várias empresas americanas quiseram entrar. Várias empresas sul-africanas quiseram entrar. Algumas empresas brasileiras até conseguiram entrar no mercado britânico por causa disso. Parou de crescer a dívida. Nos últimos 10 anos, a dívida só crescia, agora estagnou e começou levemente a cair. Passou muito tempo estagnado, por quê? Por causa que o primeiro-ministro Tony Blair se demitiu. E sempre em todo o país, quando há uma troca de regime, sempre ou estabiliza ou cai. Isso foi uma outra pressão da União Europeia. Ou seja, que eles deram aquela, se você não está conosco, você está contra nós. Mas o que acontece? Como a Inglaterra não estaria presa a normas europeias, que até uma laranja na União Europeia você não pode vender se ela não tiver o tamanho certo, o peso certo, do tipo certo de laranja, nada você pode comercializar se não ter 10 milhões de regulamentos em cima. E agora a Inglaterra está livre disso. E o livre mercado vai atuar na Inglaterra, um dos mercados mais prósperos de sempre. Eles estão lucrando. Uma das últimas coisas que aconteceu foi que a União Europeia agora quer impor que a Inglaterra pague bilhões para sair da Europa. Espera aí, não está no acordo. O acordo que eles fizeram não requeria uma taxa para sair da União Europeia. Aliás, se a Inglaterra quiser, pode cobrar os bilhões que deu para construir a sede da União Europeia. Mas isso não é tudo. Isso agora é que vocês vão rir a beça. Quando Trump foi presidente, qual foi a reação? Os mercados adoraram. O PIB americano saiu em disparada. Todo mundo quer investir no mercado americano. Há vários postos de emprego. Há várias coisas que, economicamente falando, é fantástico. Eles estão construindo riqueza para o país. Mais pessoas estão saindo da pobreza do que qualquer outro lado do planeta. Mais rápido do que qualquer outro lado do planeta. E qual foi a reação das pessoas que perderam a eleição? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. You're awake, by the way. You're not having a terrible, terrible dream. Also, you're not dead and you haven't gone to hell. This is your life now. This is our election now. This is us. This is our country. It's real. Because a vision softly creeping. Ridículo, não é? Mas tem mais. It has to be a joke. I do not believe this is happening. I'm literally about to fucking kill myself and I'm not kidding. You better fucking fix this shit right now. I literally am gonna die. I need an ambulance. I can't believe that in her lifetime she deserves to be the first female president. And that's what makes me so sad. Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain. E ainda mais. Not my president! Not my president! Not my president! Not my president! Still remain within the sound of silence. Bing, 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 bong, bong, bing, 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 bong. Como podem ver, existe um certo lado que é racional. Sabemos quando ganhamos o que temos que fazer e quando perdemos o que temos que fazer.
E existe depois os esquerdopatas, que são tão totalitários que toda vez que perdem uma eleição, perdem o controle da... Sim, perdemos França. Marine Le Pen perdeu. Qual foi a razão que mais pessoas deram que não votaram em Marine Le Pen? Ah, o pai dela. Então os pecados são passados de pai para filho. E essa geração esquerdista, esquerdopata, não seria a geração da tolerância? Isso é o que mais me irrita. O pecado do pai passa para o filho. E, por exemplo, eu, porque sou branco, eu devo reparações sobre escravatura. E, por exemplo, um homem deve reparações às mulheres por causa de uma coisa que aconteceu há 200 anos atrás, há 400 anos atrás. Isso é ridículo. Eu não tenho pecado nenhum que não seja cometido por mais ninguém a não ser eu. Mas essa foi a razão dada nas sondagens. Por que você não votou em Le Pen? Por causa do pai dela. No entanto, qualquer um que seja de direita é extrema direita. Aliás, Le Pen, para mim, era uma socialista. Tinha 11 medidas socialistas, mais umas quantas medidas de direita. Ela fazia parte da extrema direita. Extrema! É uma coisa que vocês ouvem muitas vezes aqui no Brasil. Qualquer coisa é extrema direita. Enquanto que o PT não é extrema esquerda. Eles querem silenciar os mídia, mas não é extrema esquerda. Enfim, esses são os tópicos que nós temos que falar. Temos que discutir. E tudo nesse canal é exatamente para você pensar. Concorda, não concorda? Fale aqui embaixo. Deixe a sua mensagem. E digo mais. Converse isso com seus amigos. Partilhe esse vídeo. Ou se não, partilhe conversando com seus amigos. Porque ainda não nos proibiram. Ainda não. Você não acha que as reações quando a direita ganha são exacerbadas? São ridículas? E feitas para o país inteiro sofrer se não escolher ser de esquerda? Isso aconteceu aqui no Brasil, quando a Dilma saiu do poder. De repente ela pediu ao Mercosul para multar o país. No entanto, o PT e o PCdoB deu ok em relação ao ditador Maduro, que está matando seu povo que não vota na esquerda. Pense bem, isso que eu estou falando aqui é liberdade de expressão e é o que o Brasil precisa para sair desse regime que não prende bandidos. Aliás, você nem pode chamar de bandido. É um cidadão, ele é supostamente, ele foi indiciado de... Compartilhe, comente, seja mais ativo, procure saber e não acredite em tudo que você vê na televisão. O meu nome é Marco Aurélio, esse foi mais um episódio de O Estado Mental e se você está vendo isso, você faz parte da resistência.